E aí, vamos para mais um cafezinho? Vamos falar sobre a utilidade do trabalho, ou como você vê o seu trabalho, ou sei lá, essas coisas aí. É um tema mais soft skill aí da computação. Então, vamos lá? Hum, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse canal Computação Crítica, e praticamente todo dia eu tenho um cafezinho aí onde eu falo sobre temas de computação, sobre temas relacionados ao mercado de trabalho, e aqui eu vou mudar um pouquinho a linha do que eu estava seguindo nos outros dias para falar uma coisa bem mais soft skill, assim, bem mais ali um verniz ali, sei lá, sociológico, filosófico, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas eu quero mudar o tema aqui, o tema que eu estava fazendo. Então, vamos começar, vamos falar sobre trabalho, né? Bom, antes de começar, assim, eu quero dizer de onde surgiu esse tema, né? Assim, um tema bizarro aí que vou pegar, né? É um livro que eu não li o livro, quero muito ler, né? Chamado Trabalho de Merda, né? Até pensei em botar no título desse cafezinho aqui, Trabalho de Merda, né? Mas não quis. É um livro bem interessante, aliás, assim, eu vi uma reportagem sobre o livro, né? Onde a pessoa ia lá e ficava entrevistando pessoas que têm trabalho de merda, né? Vou deixar a reportagem aqui, chamada Rádio Escafandro, é muito bom, né? Acho que chama Trabalho de Merda, né? O título em inglês chama Bullshit Jobs, é de um antropólogo chamado David Graeber. É um cara que todo mundo recomenda. Eu não compraria o livro, porque tô olhando aqui, tá 652 o livro. Tipo, eu não compraria esse livro, né? Deve estar esgotado e muita gente quer esse livro, né? Mas assim, o que é um trabalho de merda e o que isso tem a ver com a computação, né? Qual que é a teoria ali pelo menos qualquer teoria que eu vi na reportagem sobre esse livro Trabalho de Merda, né? No fundo, o autor vai ali entender qual que é a utilidade do trabalho, como ele se encaixa ali pelo menos isso é o que eu vejo da reportagem que eu vi sobre o livro, né? E como ele se encaixa na nossa sociedade atual, né? E aí, o que eu sinto aí, talvez isso pode ser o reflexo em você e sobre a maneira como a gente vê o nosso trabalho, a nossa inserção no dia a dia, né? Eu não sei se você já percebeu nos meus cafezinhos, mas eu sempre tenho uma ideia de tentar ajudar o outro, tentar dar utilidade para o outro, assim, tentar que, olha, cara, eu quero que o meu trabalho aqui nesse canal, né, tipo, isso é um trabalho também, né, eu tenho o meu trabalho aqui na empresa, que tá eu tenho um outro notebook aqui, e tenho o meu trabalho nesse canal aqui, que não encaro como um trabalho formal, né, mas assim, eu estou aqui gastando meu tempo ali, pelo menos meia horinha por dia, antes de começar meu dia, eu fico aqui com vocês, né. E eu encaro isso como eu trabalho, eu encaro disso de uma forma que ele seja socialmente um construto social positivo, né? Ele não seja um construto social negativo, né? Ou seja, ele seja algo que dentro da nossa sociedade, né, eu vejo ele como positivo, ou seja, tipo, olha, o saldo do que eu faço aqui, no fundo, é positivo para todo mundo, né? E aí, acho que a teoria do trabalho de merda ali, né, é que muitas vezes a pessoa faz alguma coisa que é completamente inútil para a sociedade, né? Eu já me vi em empresas que era assim, né? Tipo, eu lembro em empresas que, tipo, cara, fiquei ali 2 anos e, tipo, nesses 2 anos, meus projetos, né, pelo menos eu não via eles sendo usados, né? Ou era num momento que, tipo, eu fazia meu trabalho dentro de uma consultoria, né? E aquele projeto ele ia para uma empresa, né? E ele simplesmente não era usado. Aí me falava assim, pô, cara, fizeram aquele negócio lá, foi um negócio super interessante, mas assim, um diretor lá foi contra e não deu em nada. Aí eu sinto, puta, cara, é como se, tipo, sei lá, 8 meses da minha vida fossem jogados no lixo. É simplesmente assim, tipo, alguém pegou ali, né, meus oito meses da minha vida, das 8 da manhã às 5 da tarde, jogou num pacotinho, pacotou, amarrou e jogou no lixo ali e jogou fora. Por quê? Porque tudo que eu me dei meu esforço ali, daqueles 8 meses, foi inútil. Inútil, assim, não vai ser usado para lugar nenhum. Alguém gastou o dinheiro com aquilo, né? Gerou emprego, gerou renda, gerou fluxo de caixa ali para as empresas, mas foi no 0 a 0, né? Era melhor dar o dinheiro para mim e falar assim, cara, faz qualquer coisa aí de sua vida, né? Era melhor até, né? Que esse trabalho é inútil, aí o autor fala aqui, eu vou ter a descrição do livro da Amazon aqui, ó. Um trabalho de merda é uma forma de emprego remunerado que é tão completamente inútil, desnecessário ou pernicioso que nem o próprio trabalhador consegue justificar a sua existência, né? No fundo, eu consegui justificar a existência do meu trabalho, né? Não era tão assim, né? Uma lógica perversa baseada em valores caducos apropriados por uma elite privilegiada obriga-nos a passar mais horas do que necessário nos nossos trabalhos, né? E aí anda aquela história, tipo,
cara, o meu chefe pede, manda ficar até as 5 da tarde, sendo que eu já terminei o que tinha que fazer, né? Tem um monte de discussões aí que eu quero fazer, né? Mas eu quero ficar mesmo na utilidade do trabalho, né? Que muitas vezes a gente não consegue olhar a utilidade do trabalho e muitas vezes a gente se sente culpado, né? Assim, quem nunca se sentiu daquela forma assim, puta, cara, eu mesmo tô falando aqui, né? É como se as pessoas tivessem jogado as minhas horas no lixo, né? Como se, tipo, tudo que eu fiz ali, ela não tivesse valor nenhum, né? Inclusive, eu quero linkar isso aqui, uma notícia, eu tô levantando um monte de aba aqui, eu quero ver se consigo fechar todas elas, né? Uma notícia que saiu de novo esses dias, né? Tá tendo aí, assim, uma pauta muito popular e tá tendo aí aquelas discussões sobre a produtividade do trabalho no Brasil. É muito engraçado, isso é muito interessante, galera. Tem que ficar muito atento assim. Eu já tenho um cafezinho que eu falo sobre produtividade do trabalho, assim. A nossa produtividade como brasileiro, ela é baixa, mas ela não é uma produtividade do trabalhador em si. É muito interessante pensar o seguinte, né? A produtividade do trabalho. O que é a produtividade do trabalho? Pega o tanto de horas trabalhadas, divide pelo PIB e dá, né? Ela não diz nada sobre o quão você se esforça no dia a dia, né? Mas é o quanto o seu trabalho está inserido numa cadeia global de suplementos. E aí nossa produtividade é baixa. Por quê? Porque a gente produz tecnologias de baixo valor agregado. A gente vende soja, a gente faz e-commercezinho barato, né? A gente não vende produtividade de alto valor agregado. A gente não faz chips, a gente não faz, sei lá, a gente não vende serviços de alto valor agregado, como data centers, né? Então, quero voltar aqui para reorganizar. Já abri um monte de aba aqui, eu quero reorganizar, né? A gente tem a sensação que o nosso trabalho é inútil. Por quê? Porque a gente não consegue ver o fluxo dele e o ganho social que ele tem, né? É muito raro, assim, a gente ver o ganho social do nosso trabalho. Isso na indústria é muito comum, galera. Assim, se você vê aí, se você tá em uma empresa aí, tipo, e você não consegue ver isso, fica de boa, cara. Assim, é muito raro. E se você consegue ver isso aí, você fica, pô, você é um privilegiado, assim. Eu na minha empresa atual, né, quando teve em 2014, teve algumas crises, né, e para mim era muito difícil ver eu tomei uma decisão não, foi 2014, né, foi depois de 17, depois teve aquela crise de 14, a empresa que eu tava faliu, né, eu fui para uma consultoria, depois que fui uma consultoria, eu fui para uma outra consultoria que não fiquei muito tempo, e aí eu tomei uma decisão ali que, tipo, olha, eu quero trabalhar em empresas que estão na base da produção, né? É uma base da produção no sentido assim, elas sustentam a produção, o método de produção. Por que eu quis fazer isso, né? Para me segurar tanto assim de, tipo, olha, pode ter uma crise aí que, assim, não vai ter um ataque no meu mercado, né? Tanto que se eu trabalho com telecom hoje, cara, se o mercado de telecom tiver ruim das pernas, acabou o mundo moderno, né, basicamente, né, porque todo mundo se comunica por telecomunicações. Então eu consigo ver o fluxo do meu trabalho a partir do momento que eu me insiro ali dentro de umas pecinhas ali do mercado de telecom, né, eu trabalho na base do telecom ali, né, trabalho, tipo, com mediação, né, tipo, uma das bases pelo menos, do billing de telecom, né. Mas tem gente que não consegue ver, meu. Eu lembro alguns projetos mesmo que eu trabalhei, né? Eu trabalhei para um projeto. Eu trabalhei para um projeto, né? Assim, quando eu comecei trabalhando num projeto chamado Motorola. Deixa eu ver como é que era o nome dele. Era Motorola Ecosystems. Era o nome do programa, né? O programa chamava Motorola Ecosystems e tinha diversos projetos ali que se encaixavam ali dentro daquele programa, né? E qual que era o objetivo daquele projeto, né? Era aumentar o valor do celular Motorola, né, no mercado, né, criando um ecossistema de aplicações, né? Esse projeto, apesar de eu conseguir ver que ele foi muito relevante na história, né, dos smartphones, porque, olha, ali estavam surgindo os smartphones, né? Tava surgindo os smartphones, né? E quando a gente pega ali o da Apple, né, o iPhone 1.0 e o Android 1.0, eles não tinham lojinha de aplicativos, né? E naquele projeto a gente já estava fazendo lojinha de aplicativos, IDE, a gente estava espanando ali e dando algumas ideias ali. Só que a plataforma que a gente trabalhava não vingou, né? Ela surge no momento, ela estava sendo planejada há muito tempo. A Motorola estava ganhando dinheiro ali com uma linha chamada V3, que era uma linha
de luxo ali na época, que era muito. Eu mesmo não tinha condições nem de pensar em ter um V3, né? Era condições, tipo, na época, era como se fosse um salário meu, um V3, tipo, era muito caro mesmo o celular. Não, o celular eu gastava em média uns 300, 400 reais no celular. Celular bom, né? Médio ali. Eu tinha sempre. Tinha uma linha que eu gostava muito da Nokia, que era o Express Music. Eu lembro que nessa época eu tinha um Express Music, se não me engano, não vou lembrar exatamente qual celular eu tinha, né? Mas eu não conseguia ter um smartphone desse, que era um valor altíssimo, assim. Ele tava na faixa 5, 6 vezes o valor que eu pagava ali no meu Express Music. Que o celular era muito mais barato do que hoje em dia, tá, galera? Assim, pensando bem, você não pagava ali mais. Os mais caros ali eram R$ 2.000 e era assim, tipo, era caro pra caralho, né? Mas não era assim, mas quando ia mais barato, tinha celular de R$ 100 na época, né? Que era mesmo que o salário mínimo, né? Hoje o seu celular mais barato é um salário mínimo, né? E aí, assim, a gente se enquadrava ali que, tipo, a gente tava lançando a próxima linha, que ela demorou pra ser lançada, a Motorola rolou ali porque o V3 era muito sucesso, né? E rolou, aí eles lançam um pouquinho antes da crise de 2008, um pouquinho antes da crise de 2008, eles lançam, vem a crise, com a crise veio o lançamento do iPhone, né? Também o lançamento do iPhone já tinha acontecido, né? O iPhone era um pouquinho até inferior, assim, nos termos de design ali. Não, design não, ele é superior em termos de design, mas em termos de funcionalidade ele é inferior. Ele não tinha um monte de coisa que o Motorola tinha, né? Cara, deu merda total, assim. O telefone não vendeu e aí o projeto foi finalizado. E com esse projeto ser finalizado, assim, ficava aquela sensação, tipo, e aí, cara? Pra onde foi o meu trabalho? Pra onde foi tudo o que eu fiz, né? Principalmente, assim, que eu tento olhar também essa coisa de utilidade de trabalho, né? Isso eu tava vendo uma live sobre dois caras cabeçudos aí que estavam conversando, né? Não sei se você conhece, o link do Quadrinhos da Sarjeta e o João Carvalho, né? Eles estavam conversando sobre experiência, né? Lendo um texto de um filósofo ali, Précico na Guerra, né? E aí uma outra visão que eu dou no trabalho, e é a visão que eu sempre indico aqui no canal, né? Por mais que você não consiga ver utilidade no seu trabalho ali, em termos de como as pessoas estão usando o que você produz, né? Eu sempre digo assim que eu fiz engenharia, se eu fiz engenharia, eu quero construir coisas que construam uma sociedade, né? Eu quero construir uma sociedade como engenheiro, né? Foi por isso que eu entrei num curso de engenharia de computação, né? Mas às vezes a gente não constrói coisa que constrói uma sociedade, né? A gente às vezes é enredado em alguns lugares aí que a gente tem que ficar ali, tipo, abstrai, não pensa, não raciocina sobre o que a gente tá fazendo, segue a vida por enquanto e manda o currículo, né? Às vezes a gente entra nessas noias, né? Mas aí você tem um outro lugar, o olhar que você pode olhar pro seu trabalho do dia a dia, que é assim, pensar, claro, qual a experiência que eu estou adquirindo com esse trabalho? O que eu estou aprendendo aqui que eu posso levar para o meu futuro, né? Porque assim, o mercado de trabalho também é uma questão de experiência. Assim, tipo, eu tá aqui, muitas vezes as pessoas falam, nossa, Vitor, como você manja de um monte de coisa? Tipo, não, eu sou um construto de experiência de 20 anos no desenvolvedor de software que nunca parou e nunca se aquietou em ficar ali, nunca parou numa caixinha de não aprendizado, né? Eu sempre estou procurando o próximo aprendizado. Então, assim, no começo do meu trabalho, né, que eu estava trabalhando ali na Motorola, a gente trabalhava com IDE. E isso era um pouquinho difícil, né? Porque eu imaginava, cara, isso aí vai ser um negócio que sempre vai ter ideias, né? Só que aí eu não me atentei para uma coisa, né? O emprego de ideias não tá aqui no Brasil, né? A gente se eu quisesse ficar no Brasil, eu teria que procurar uma coisa que tá aqui no Brasil, né? Então seria mais vantajoso para mim como experiência, né? Ter ido para uma vaga ali num aplicativo web, né? Não imaginaria isso em 2008, tá, galera? Assim, tipo, seria muito pedir para um rapaz de 24 anos ali, na época 24, 23 talvez, 2008, deixa eu ver, 25 anos, né? 2008, 25 anos, né? Mas eu comecei em 2006, né? A trabalhar. Eu comecei com 23 anos, né? Porque eu tenho no mercado de trabalho formal, né? Já tinha passado por iniciação, né? Essas coisas na faculdade, né? Eu não pensaria nisso, eu só tava empolgado assim, cara, eu tô trabalhando com celular, eu tô trabalhando no Motorola, eu tô trabalhando com não sei o quê, nossa, que da hora, eu tava pensando nisso, né, tipo, nossa, trabalhando com Eclipse, eu mando e-mail pros caras do lado do Eclipse Foundation, não sei o quê, a minha cabeça era essa, eu não tava pensando ali no futuro a médio e longo prazo, né, e aí, assim, encarar essa ideia de que, pô,
meu trabalho é uma merda, ele não vai servir pra nada, tô ali, né? Eu quero tirar um pouco aqui, né, de quando nosso trabalho é pernicioso mesmo, tipo, quando a gente faz algo que, tipo, a gente sabe que aquilo faz mal pra sociedade, né? Conheço algumas empresas que é isso, né? Aliás, assim, tipo, esses últimos anos, esses últimos meses aqui, tá sendo uma delicinha, assim, ver as notícias de política, né? Porque, assim, a empresa que mais contrata no Brasil são bancos, né? E eu fui procurar, tipo, diversos bancos nos últimos 4 anos, né? 5 anos, né? Tipo, com vagas, assim, maravilhosas. Ó, cara, você vai ser aqui o arquiteto principal, não sei o quê, não sei o quê. Só que ele sempre tinha uma demanda muito importante que nunca me que era assim, não, você não tem que pensar em pagamento agora, não. Você tem que pensar em experiência, né? Você tem que pensar em experiência, porque a experiência que o cara ficou 2 horas, o cara do Will Bank, né? Ficou 2 horas comigo. Daí falou, não, pensa em experiência aqui, porque, pô, a sua experiência é muito boa. Eu quero com um banco aqui pra gente somar, a gente fazer. Aí eu falava pro cara assim, bicho, é o seguinte, ó. Eu não vou pra um banco que pague. Eu não vou trabalhar pra um cara que pague menos do que eu ganho hoje. Não, você tem que pensar no futuro. Eu falei assim, pois é, eu tô pensando no futuro, porra, eu tenho um filho, né? Eu não vou receber menos pra trabalhar do que eu trabalho hoje. Eu tenho um filho, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pensar no futuro, por isso que eu tenho que pagar meus boletos, né? Foi muito engraçado, né? Porque eu tive essa experiência com dois da T3 bancos, assim, que a pessoa chegou, me ligou, né? E todos eles, como eu falei, um deles foi o Will Bank, né? Estão sendo simplesmente fechados e falou assim, ó, tipo, beleza, vocês não vão mais trabalhar, porque, tipo, vocês não podem mais fazer o que vocês estão fazendo, porque vocês estavam dando golpe na praça aí, né? E, cara, encarar isso também é muito foda, cara. Até porque primeiro a gente tenta culpar o trabalhador, né? Pô, você trabalhava no banco lá, que não sei o que, não sei o que. Cara, assim, muitas vezes nem a pessoa que tava ali a pessoa que tava no chão de fábrica não tinha nem visão do que tava acontecendo, né? Muitas vezes a pessoa que já tava no nível mais alto também não tinha visão do que tava acontecendo, né? Quem tinha visão só mesmo era quem estava lá em cima, que sabia que aqueles fundos não davam nada, né? Ou mesmo. Aí muitas vezes se culpa até o advogado, que, pô, o cara fez uma consultoria de milhões, né? Às vezes o cara fez uma consultoria, o cara olhou e falou assim: vamos terminar essa consultoria aqui. Como meu contrato não permite eu falar nada, eu fico calado. Você, tipo, não me envolve em nada, né? O advogado até deve ter falado: opa, peraí, fecha tudo aqui, vamos finalizar por aqui, né? O advogado é uma profissão que tem sigilo profissional também, né? Mas cara, você tem essas coisas, né? A gente vive num sistema, né? Ele tá cheio de trambique, ele tá cheio de empresa aí que não dá em nada, ele tá cheio de empresa tentando justificar a renda de algumas pessoas, né? Eu lembro uma outra empresa que quebrou, né? Aliás esse vídeo poderia ser uma série de empresas que surgiu, eram super inovadoras, no fundo todo mundo via que era trambique, né? Aquelas, não sei o que, milhas lá, né? Que também era uma empresa que quebrou absurdamente, né? Aliás, quem trabalha com Bitcoin, né? Bitcoin, eu falei no meu último vídeo que não era cafezinho, né? Que surgiu novas ideias, com Bitcoin é uma lavagem de dinheiro total, né? Tipo, um negócio ali feito para trambiqueiro mesmo, né? Não tô dizendo que todo mundo que usa é trambiqueiro, mas eu tô dizendo que quem faz aquilo dali, quem é a origem daquilo dali, é trambiqueiro e trambiqueiro, assim, dos piores, né? Se não ficou em dúvida, vê meu vídeo lá, né? Mas quando a gente como trabalhador, que a gente se enxerga nesse meio, cara, a gente tem que olhar e pensar assim, pô, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí qual que é a nossa? A gente pode pensar assim, tem duas formas de pensar. Pensar uma forma um, né? Cara, isso paga meu boleto, não vou pensar muito sobre o assunto, né? A forma dois, tipo, isso paga meus boletos, preciso do salário e, tipo, vamos mandar currículo, né? A forma três isso paga meu boleto, vou fazer o quê? Não tem o que fazer, cara. Você tem que sei lá, eu acho que essa visão que muita gente tem idealista do trabalho, assim, de tipo, eu vou trabalhar com o que eu gosto, porque não sei o quê, é uma visão muito privilegiada mesmo, assim, sabe? Cara, alguém que pode escolher realmente, não, eu vou trabalhar com isso, eu vou inovar, eu vou ficar aqui 6 meses. Cara, isso é muito privilégio, bicho. Assim, eu como filho da classe média, né? O filho da classe média piauiense, né? Assim, tipo, não sou filho da classe média paulista que tem muito mais privilégios, assim, tipo, eu nunca tive o privilégio de aprender muitas línguas, de viajar, esses privilégios, assim, eu só tive depois de formado, né? E isso são privilégios, assim, que, tipo,
que soma bastante em termos de quando você vai conseguir emprego, né? Às vezes quando você vai conseguir emprego, eu já falei aqui, que é o maior privilégio você ter conhecidos, né? Eu também não tenho conhecidos aqui envolvidos dentro do mercado, né? Os conhecidos que eu formei, que eu conheci, que eu fui formando aqui, foram pós-faculdade ou de faculdade mesmo, né? Então, esses são privilégios que vão inundando a nossa vida, né? E essa história de tipo, eu trabalho com o que eu quero, você vê que quando a pessoa romantiza muito ali, ela vive num romance com o seu trabalho, né? Ele é um privilégio, cara. Um privilégio assim, de eu vou escolher o que eu quero trabalhar, eu vou trabalhar só com o que eu gosto, né? Às vezes não, assim. É, eu trabalho com Java, é uma coisa que eu gosto, é uma linguagem. Eu trabalho com desenvolvimento de software. É uma coisa que eu gosto mesmo, assim, tipo, eu nunca me vi ali, tipo, fugindo disso, né? Mas isso eu vejo como privilégio também, né? Um privilégio que a minha formação me deu. Minha formação me deu um privilégio de sempre estar em posições que, assim, eu posso escolher o que eu quero trabalhar. Até com as tecnologias que eu quero trabalhar, porque, assim, eu sou alguém que o meu currículo me abre portas, né? Mas aí falando voltando aqui ao trabalho de merda, né? Eu ia falar um pouquinho sobre produtividade do trabalho, né? A produtividade do trabalho, e aí, assim, vai ficar um vídeo meio confusinho aí, mas assim, beleza, galera, assim. Às vezes cafezinhos acontecem assim, principalmente quando eu quero diversificar os temas, né? Eu tava um pouquinho cansado de falar coisas técnicas, né? Outra coisa que fala sobre produtividade do trabalho, tá se falando muito sobre, nos últimos dias, né? Principalmente que a pauta 6 por 1 tá avançando, a pauta contra a escala 6 por 1 tá avançando. Eu acho que é muito engraçado, assim, porque a gente, como desenvolvedor de software, né, e eu não sei onde você tá, né, mas assim, no estado de São Paulo, o principal sindicato já chegou a um acordo com a indústria de todo mundo trabalhar em 5 por 2, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu nunca trabalhei em 6 por 1, né? Assim, já conheço pessoas que trabalham em 6 por 1, que tem que trabalhar ali 4 horas no sábado, né? Isso nunca aconteceu comigo, porque o SINDPD já tem um acordo muito grande ali com as indústrias, as empresas de software, né? Onde a gente sempre trabalhou no 5x2, né? Eu sei que algumas grandes empresas, eu não vou citar nomes, mas 3 letrinhas aí, né? Fica a dica, quem pegou, não pegou, mudou o CNPJ dela para indústria e comércio e forçou os desenvolvedores a trabalharem no sábado, né? E aí teve uma luta ali, o sindicato foi brigar ali na justiça para tentar reverter essa situação, para as pessoas conseguirem, cara, não trabalhar no sábado, por exemplo. O meu sábado de manhã é muito valioso, caso você não saiba, assim, é o momento que eu pego meus filhos e levo eles para natação, né? E aí o sábado de manhã inteiro, não é eu descansando, né? Eu levando as duas crianças fofinhas, que aliás muitas vezes tem desenho deles aqui. Hoje não tem desenhos deles, né? Eu sempre deixo um desenhozinhos aqui. Não tem, acho que levaram o desenho, tinha um desenhozinho aqui ontem, né? Que eles desenham e deixam aqui pro papai, né? Mas é um momento que eu vou com eles na piscina, né? E eu acho isso muito valioso, cara. Assim, não tem valor que me pague ali ficar 4 horas trabalhando para uma empresa que muitas vezes eu não vejo utilidade, né? Para perder um tempo com meus filhos, né? E aí depois, não, mas o trabalhador brasileiro, ele tem uma produtividade muito baixa, né? É engraçado, cara, porque isso não é a produtividade do trabalhador, né? Isso muitas vezes é dito como a produtividade do trabalhador, mas é a produtividade do trabalho. E aí não é o trabalho individual. E para ilustrar isso aí, né? Eu vou ilustrar isso aí, eu quero que você fique pensando nisso, né? Vamos pensar ali como um desenvolvedor web, né? O cara tá ali, tá fazendo aplicações web, não sei o quê, e ele vai fazer um carrinho de compras ali. Ele tá fazendo um carrinho de compras, né? E ele vai fazer um carrinho de compras para um produto que custa pequeno ali, tipo, tá vendendo bijuterias, né? Que custa de 10 a 30 reais. Ou ele tá fazendo um carrinho de compras para um produto ali que são máquinas industriais ali, produtos que compram de 200 mil a 1 milhão, né? Tipo, máquinas industriais, mais ou menos esse valor, eu imagino, né? E é assim, qual que é a produtividade do trabalho? Você deve pensar assim, ele faz um carrinho de compra por dia, né? Sei lá, né? Vem pensando ali no Scrum, né? Dá os pontos ali, tipo, isso aqui é 5 pontos, isso aqui é 2 pontos, não sei o que, não sei o que. Se você botar ali dentro de uma planilha ali
de metodologia ágil, o número de pontuação vai ser o mesmo. Por quê? Porque o tipo de trabalho é o mesmo, é carrinho de compra. Não tem diferencial. Só que quando você vai nessas métricas econômicas que são frias, né? São um negócio frio, a probabilidade é bem diferente. Por quê? Enquanto a venda é na fase de 5 a 10 reais, no outro é de 5 a 10 milhões, né? Então, assim, tem 1 milhão de diferença ali entre o trabalho de um e o trabalho do outro, mas o trabalho é o mesmo. Então, quando a gente vê essas métricas, eles não estão falando elas não estão falando da produtividade do seu trabalho, mas a do seu trabalho dentro de uma lógica e dentro de um mercado, né? E aí, assim, eu não gosto nem de priorizar o que é um, o que é o outro, assim, porque muitas vezes, meu trabalho ali daquele carrinho de compras é mais útil. Não é mais útil. Muitas vezes a bijuteria ali vendendo está sendo muito mais útil, emprega muito mais pessoas, né? Ela tem uma função social, porque o trabalho ele também tem função social, assim. Muitas vezes o que você faz ali, ele emprega muitas pessoas, ele dá muitos empregos, mesmo ele sendo ali com baixo valor agregado, né? É, 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 assim, não tem como a gente medir até porque muitas vezes o trabalho não tem função social, né? É uma coisa assim, vamos pensar um cabeleireiro, uma cabeleireira ali, né? Tipo, ou sei lá, um músico, né? Músico é uma coisa que a galera fica atacando. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bicho, a vida não vale a pena sem arte. A vida não vale a pena sem arte, né? Eu nunca li Nietzsche, mas eu gosto muito de uma frase dele, né? Que assim, eu não gosto de um Deus que não dança, né? Alguma coisa assim, né? Tipo, e eu acho engraçadíssimo, porque o que ele tá falando, ele não tá falando da cultura cristã, ele tá falando da cultura cristã da Inglaterra vitoriana, provavelmente ali, né? Que era totalmente bizarra, né? Mas a vida não vale a pena sem arte, galera. Assim, tipo, assim, a gente começa a mensurar o valor do trabalho. E é uma discussão tão idiota, tão babaca, tão imbecil, assim, né? O que a gente podia estar. E aí eu quero voltar aqui finalizando. Esse livro que eu quero ler um dia talvez eu leia ali, um dia que tiver mais barato aqui, ou no dia que eu encontrar ele num sebo baratinho, né? Trabalhos de merda, né? Sim, a gente poderia. Uma forma de a gente mensurar o valor do trabalho é tipo se ele agride ou não agride pessoas, né? Assim, eu acho muito legal, assim. Eu acho muito triste até o momento, assim, tipo, que a gente tá na indústria, né? E tá muito numa indústria que a gente tem que falar, ficar respondendo o tempo todo se vale ou não vale a pena continuar trabalhando com computação, porque a gente vai ser substituído por máquinas, né? A gente tá ali sempre todo tempo falando que você vai ser substituído por máquina, você vai ser substituído por máquina, né? Aliás, eu tava vendo ontem um vídeo, eu acho que era uma gerente chinesa da Amazon, né? Se não me engano, ela falando assim que essas demissões por IA, elas não são demissões por IA, elas são a justificativa que está se dando às demissões atuais. Por quê? Quais são os motivos das demissões atuais? São subcontratação, reestruturação industrial, organizacional, porque assim, a empresa está muito engessada, muitos cargos e muita gestão, então tem que demitir um monte de gente ali para se reorganizar, né? E queda do lucro, né? Queda do lucro, né? Então, assim, o lucro estagnou e começou a dar uma declinada, né? Ou o crescimento estagnou, eu não lembro o que ela falou direito, né? Se o crescimento estagnou e começou a dar declinada no crescimento, e aí já está se prevendo ali que, olha, o lucro vai cair, então a gente precisa reorganizar, assim, esses 100 mil desenvolvedores que a gente contratou lá de 2018 a 2020, a gente vai ter que dar um fim neles, né? Então eles já estão fazendo isso, né? E aí, como é que você diz pro seu investidor que, tipo, não, eu tô vendo merda à frente. Se você falar que tá vendo merda à frente, as ações vão despencar. Então você não pode falar que tá vendo merda à frente. Você tem que falar o quê? Eu estou vendo a produtividade crescer, que a produtividade não tá crescendo, né? Aliás, é um vídeo. Eu vou deixar o vídeo aqui no link, é bem interessante mesmo, assim. Ela falando sobre como o trabalho não estava interessante, não estava legal. Por isso que é até um dos motivos de eu estar falando isso, do sistema hoje, né? Porque eu tava ouvindo falar sobre isso ontem, né? E aí você tem que dar uma visão positiva para aquela série de coisas negativas. Então você inventa ali o blefe de tipo, IA tá resolvendo todos os problemas. Enquanto IA não tá resolvendo coisa nenhuma. IA é só uma justificativa para se ganhar mais dinheiro ali e demitir mais pessoas, né? Então, galera, meu cafezinho foi esse, o cafezinho ali, soltei um monte de tema. Se, assim, para quem me acompanha, principalmente no Discord, né, percebe que nos últimos tempos eu tenho jogado os temas, né? Chega no sábado e domingo.
Só que eu tentei, eu tava usando o DeepSeek para gerar os temas, né? Eu gerava os temas, dava uma lapidada ali, depois jogava, né? E aí eu percebi assim, putz, ali eu acho que eu já cheguei naquele ponto, que era uma série que eu tava tentando fazer, que era uma série sobre tecnologia ali, tipo, o que, alguém que iniciou na tecnologia tem que saber. Eu comecei lá no começo do ano, teve muito sucesso, depois deu uma esfriada ali, e no pré-carnaval foi caindo, né? O interesse da galera, né? Mas eu queria mesmo que vocês tivessem atividades, né? Agora eu vou voltar a falar de temas mais diversos ali, né? E por isso que eu escolhi esse sobre trabalho, né? Um cafezinho sobre trabalho. Então, se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha. Se você também não gostou, dá o seu like, comenta, compartilha. Porque, assim, ter um vídeo por dia é uma coisa bem difícil, tá, galera? Assim, e se tem alguns outros temas que surgem daqui, né? Eu vou tentar fazer. Amanhã eu vou tentar fazer algum tema relacionado a isso, né? Se você tem algum tema aí relevante que quer que eu comente sobre esse tema, né, sobre produtividade do trabalho, ou sobre como a gente encara o nosso trabalho, que é um dilema filosófico, né, do mundo contemporâneo, né? Como a gente encara o nosso trabalho, principalmente no mundo que a gente não consegue ver a cadeia produtiva que a gente está inserido. Muitas vezes a gente não vê a cadeia produtiva que a gente está inserido, né? A gente não, ou ela é difusa, né? Por exemplo, eu trabalho dentro de um departamento de desenvolvimento que está dando suporte para mais de 15, 20 países e, tipo, eu não vejo o cliente. Eu só vejo ali o consultor que está acessando o cliente, que eu nem sei se ele está falando para um cliente do Canadá, dos Estados Unidos, da África, né? Não, África não, porque, assim, a gente é sempre dividido por time zones, né? Então eu fico aqui América, né? Às vezes dou um suporte ali pra galera que tá na Europa e Ásia, né? África, né? Mas Ásia aí já é a galera que tá pra lá, né? A gente não consegue ver essas cadeias produtivas, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Bom dia pra vocês. Valeu!